Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre um tema que é, fundamental na fisiologia veterinária, a membrana celular. Pode parecer um detalhe, mas entender como essa pequena fronteira funciona é a chave para desvendar, quase tudo, desde a contração de um músculo até como os remédios que a gente usa nos animais realmente funcionam. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que parece coisa de ficção científica, né? Como é que uma simples célula animal consegue gerar e transmitir eletricidade? É isso mesmo. Esse processo elétrico é a base de tudo, desde um pensamento até o ato mais simples, como, um cachorro abanando o rabo. Então, para a gente conseguir desvendar esse mistério, nosso papo vai ser dividido em 5 partes, ok? A gente vai começar lá do básico, da estrutura da membrana, e vamos construindo o raciocínio até chegar naquelas aplicações práticas que, todo mundo que está na veterinária precisa ter na ponta da língua. Bora lá então para o nosso primeiro ponto. Pensa na célula como se fosse uma cidade murada, bem protegida. A nossa primeira parada vai ser exatamente nessa muralha, que na verdade é uma fronteira super inteligente, a membrana celular. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa membrana não é um muro de tijolos, algo estático, sabe? Pelo contrário, ela é super dinâmica. Tanto que o modelo que a descreve se chama modelo do mosaico fluido. Imagina só, um monte de proteínas diferentes, meio que boiando, navegando num mar de gordura, de lipídios. O coração disso tudo é o que a gente chama de bicamada lipídica. E a melhor forma de pensar nela é como se fosse o segurança de uma balada, super seletivo. Ele olha quem quer entrar e, você gosta de água? Tipo íons, glicose? Não pode entrar. Agora, você se dá bem com gordura, como oxigênio, hormônios, esteroides? Então pode passar. A passagem está livre. É essa seletividade que define tudo. Ok, então a estrutura básica está entendida. Mas como é que funciona esse controle de acesso na prática? Como essa membrana atua como um porteiro, decidindo exatamente quem entra e quem sai da célula? Basicamente, existem 2 formas principais de atravessar essa fronteira. De um lado, a gente tem o que se chama de transporte passivo ou difusão. Pensa que é como descer uma ladeira de bicicleta. Vai no embalo, não gasta energia nenhuma. Agora, do outro lado, tem o transporte ativo. Aí a história é outra. É como subir essa mesma ladeira pedalando. Exige esforço, gasta energia, porque está indo contra a correnteza, contra o fluxo natural. E aqui está o pulo do gato, a diferença fundamental. O transporte ativo precisa de combustível para funcionar. Ele gasta energia na forma de uma molécula que a gente chama de ATP, que é tipo a moeda de energia da célula. Com esse ATP, ele consegue bombear substâncias para onde elas precisam ir, mesmo que seja contra o fluxo natural. E o exemplo clássico, que todo mundo tem que saber, é a famosa bomba de sódio-potássio. E tem mais. Existe uma malandragem da célula chamada transporte ativo secundário. É um sistema super engenhoso. Imagina que a bomba principal, gastando energia, criou um fluxo forte, tipo uma correnteza. O transporte secundário, então, aproveita essa correnteza para pegar uma carona e levar outra molécula junto, sem gastar ATP diretamente. É muito eficiente. Beleza. Agora que a gente já entende como a célula controla quem entra e quem sai, a gente pode finalmente entender como esse controle de tráfego de íons transforma a célula numa pequena, mas poderosa bateria biológica. O segredo todo está na diferença de concentração dos íons. As bombas, trabalhando sem parar, garantem que a célula fique lotada de potássio por dentro e que o lado de fora fique cheio de sódio. Essa separação é crucial. Acontece que, em estado de repouso, a membrana tem uns vazamentos controlados, principalmente para o potássio. Então, como tem muito potássio dentro, a tendência natural dele é escapar. E cada íon de potássio que sai leva com ele uma carga positiva. O resultado? O interior da célula vai ficando com um excesso de cargas negativas em comparação com o lado de fora. Essa diferença de cargas cria uma voltagem, uma DDP, igualzinho numa pilha. É o que a gente chama de potencial de repouso da membrana. E em fibras nervosas grandes de mamíferos, essa voltagem fica ali paradinha em torno de menos 90 mV. A célula está ali prontinha, carregada. E é aqui que a mágica acontece. Esse potencial de repouso, essa bateria carregada, é a base para tudo. É a partir dele que a célula vai gerar seu sinal elétrico, a sua linguagem, o famoso potencial de ação. O potencial de ação funciona na base do tudo ou nada. É como o disparo de uma arma. Ou ele acontece com força total, ou simplesmente não acontece. O que dispara? Primeiro, os portões de sódio se abrem e uma avalanche de sódio entra na célula, invertendo a voltagem,
deixando o interior positivo. Quase que imediatamente, esses portões se fecham e os de potássio se abrem. Aí o potássio sai correndo para resetar o sistema, para deixar a célula negativa de novo e pronta para o próximo disparo. Essa sequência rapidíssima é, em resumo, a linguagem universal do sistema nervoso. Mas esse sinal elétrico não fica parado num lugar só, né? Ele precisa viajar. E ele se propaga de um jeito muito legal, como uma onda de peças de dominó caindo. A despolarização de um trechinho da membrana já é o estímulo para despolarizar o pedaço vizinho, e assim por diante, levando a mensagem por toda a extensão do neurônio ou da fibra muscular. E a natureza ainda deu um upgrade para esse sistema nos nervos que têm uma capa de gordura, a bainha de mielina. Neles, o processo é muito mais rápido. É a chamada condução saltatória. O impulso elétrico, em vez de percorrer todo o caminho, ele literalmente salta de um espacinho sem mielina para o outro. Isso aumenta a velocidade de uma forma absurda e ainda economiza energia. É genial! Ok, muita teoria, né? Mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Como é que todo esse papo de íon, bomba e potencial elétrico se traduz na prática, no dia a dia da clínica veterinária? É o que a gente vai ver agora. Olha só que exemplo perfeito. Anestésicos locais. Sabe a lidocaína, que a gente usa para suturar para um procedimento pequeno? O que ela faz? Ela vai lá e bloqueia fisicamente aqueles canais de sódio que a gente acabou de falar. Se o canal de sódio está bloqueado, não tem como o sódio entrar, não tem potencial de ação e, portanto, o sinal de dor não é nem gerado nem transmitido. Simples assim. Outro exemplo clássico é o rigor mortis, a rigidez que acontece depois da morte. Lembra que a gente falou do ATP, a molécula de energia? Pois é, para o músculo relaxar, ele precisa de ATP. Quando o animal morre, a produção de ATP para. Sem ATP, os filamentos do músculo que estavam contraídos ficam travados nessa posição. O resultado é aquela rigidez característica que só passa quando as próprias proteínas começam a se degradar. E o mais legal é ver como esses mesmos princípios básicos que a gente está estudando dão origem a umas adaptações, assim, espetaculares no reino animal. Pensa na enguia elétrica. Ela tem células especiais que são basicamente pilhas gigantes que disparam a abertura de canais de sódio todas de uma vez para gerar aquele choque absurdo. Ou então os ruminantes. Algumas espécies têm mutações naquela bomba de sódio e potássio que as tornam resistentes a toxinas de plantas que seriam fatais para um cão ou um cavalo, por exemplo. E com isso a gente encerra essa nossa revisão. Mas fica aqui uma reflexão para a gente levar. Se hoje a gente já consegue manipular esses canais para bloquear a dor, imagina o que o futuro nos reserva. Que outras doenças a gente vai poder tratar manipulando esse tráfego na membrana das células? Entender esses pequenos portões é, sem dúvida, abrir um universo de possibilidades para a medicina veterinária do futuro.